Spiritus infirmis auxilium fert. Olá, meu lindo e minha linda, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao SOS Tarô. Eu me chamo Caio com K. É um prazer imenso ter você aqui comigo neste momento pela primeira vez ou mais uma vez. Vamos ver o que as cartas têm a dizer hoje pra ti, o que a espiritualidade quer que você saiba sobre as suas próximas 24 horas, algo importante que te acontecerá. Começando com o Tarô Vintage de Arthur Eder-Waite. Te convido a você se inscrever aqui, para você não perder as próximas leituras, e também no meu outro canal que está aparecendo aí para você, que é o Me Ajuda Tarô, onde eu posto leituras para os signos do zodíaco. Então, lá com certeza terá mensagens especiais para você também. Belezura? O Sol, o Arcano Maior, o Carro, outro Arcano Maior e um 3 de Copas. E um 5 de Copas. Vai haver uma celebração ou uma comemoração da sua parte por alguma coisa dar certo. Porque aqui nós temos no Sol a carta de uma criança em cima de um cavalo. E é o arcano maior do Sol, o astro rei. Então fala de muita luz, muito sucesso, muita conquista e alegria, dentre tantos outros significados. Aqui no Carro, que é uma carta que está atrelada ao triunfo, à realização de um desejo, perceba que este homem, este príncipe, né, ele está em cima de uma carruagem que é guiada por duas esfinges. Uma representando as sombras, a outra representando a luz. A carruagem só anda com as duas em equilíbrio. E aqui no 5 de copas tem 3 taças caídas. E veio 3 de copas. Pode ser que por um tempo, meses atrás, semanas atrás, você viveu essa experiência do luto por alguma coisa ou coisas no plural não estarem dando certo para ti. E aí não havia espaço para a comemoração, a alegria. Ou se houve, não foi referente a essa área em específico da vida, ou a essa situação. Vou dar um exemplo. Você ficou feliz até aqui com algumas questões, mas não com aquela que você desejava bastante. Então, eu ficava feliz com a minha família, algumas experiências que eu tive com ela, mas no meu trabalho, que é onde eu busco, né, tem essa busca pelo sucesso, essa busca pela realização. No meu trabalho, a coisa foi sendo bem diferente, né? Eu fui perdendo, eu fui passando por muitos desafios e batalhas. E agora isso muda nessas próximas 24 horas, porque eu vejo vocês ou percebendo que algo tá indo muito pra frente, ou recebendo boas notícias, tá? Ou as duas coisas. Enfim, gente, vocês vão comemorar. E é deixado pra trás uma etapa que ainda tá agindo dentro de você por conta do 5 de copas ter vindo no fundo do deck, que pra mim fala das energias ocultas. Tem aqui um sofrimento em silêncio, até porque essa figura está sozinha. Então, se em alguma hora, né, você dividiu essa decepção, essa frustração da vida com outro alguém, isso já faz um tempinho. Eu vejo que nesse momento atual,
A angústia que vem no seu peito, ela é silenciosa. Ó, aqui um 8 de espadas. É só entre você e talvez o mundo dos espíritos. Ou eu acho que nem isso. Muitos ou muitas de vocês sofrem em silêncio, sabe? Por conta de uma situação ou situações, tá? Vou repetir. Vamos ver o que é mais. Uma rainha de paus. Uma personalidade radiante, espuziante. Um aço de paus. E um 8 de paus invertido. E no fundo do deck nós temos uma rainha de espadas. Essa rainha de espadas está sendo a portadora da notícia que te liberta, que te traz alívio e, enfim, que é verdadeira, né? Uma notícia que é verdadeira, uma informação a qual chega para você nessas próximas horas por meio de um e-mail, de uma instituição, de uma mensagem, uma troca de mensagens com alguém, de uma nova ideia também, talvez, né? Para alguns até um contato espiritual, não sei, depende muito da sua intimidade, né? Mas, gente, olha que significativo, não? O As de Paus veio embaixo do sol. No As de Paus temos uma mão saindo das nuvens e entregando o fogo, porque o naipe de paus é o naipe do fogo, né? Entregando o fogo para você. E o sol, ele não é de fogo, ao contrário do que o senso comum acredita. Mas ele irradia luz e energia solar, no caso, né? E não fogo. Só que perceba que são elementos semelhantes. Tanto a energia do sol quanto o fogo da terra possuem propriedades parecidas, fala daquele quente, né? Daquele calor. Então é um calor voltando para você. E o As de Paus, ele pode representar uma novidade bem excitante que me imbui de energia, de vigor. E com essa rainha de paus, é como se você pegasse ele, né? Isso que está sendo entregue para ti, você pegasse e tornasse seu. Vocês vão estar aqui com os ânimos renovados depois dessas horas que virão, viu? E podem até se ver gestando ideias novas, coisa que você não estava conseguindo fazer até hoje, pelos seus motivos, por causa daquela energia do luto, do 5 de copas. Enfim, com novas ideias, inspirados ou inspiradas, radiantes, até mais magnéticos, sabe? E com um amor próprio também renovado. O que me intriga um pouco é esse 8 de paus invertido. Eu vou pedir umas cartinhas sobre ele. Um pajem de espadas, o portador das notícias rápidas também, assim como a rainha de espadas. Só que os pajens, olha que interessante. Olha só, gente, um cavaleiro de espadas. E o 9 de copas. O que eu ia dizer, né? O pajem, todos os pagens, eles são bem ágeis. São os portadores de novidades mais ágeis da corte. Mas eles não trazem grandes coisas, sabe? Eles trazem pequenas notícias e informações que têm suas relevâncias, né, para nós que recebemos elas, mas não é aquele uau, nossa, sabe? Mas veio um cavaleiro de espadas com um pajem de espadas. Eu não sei se você vai ficar sabendo de mais de uma coisa, provavelmente de 2 coisas, para alguns de 3 coisas. Nossa, que doido, né? E faz muito sentido por vir
2 arcanos maiores de uma profunda e potente realização, conquista. Aí, gente, vamos usar o discernimento que a vida de cada um de nós é distinta, mesmo que nós moremos no mesmo país, ou não, né? Não sei onde você mora, na mesma cidade, tudo é diferente para cada ser humano. Todavia, eu intuo que a grande maioria vai receber mais de uma novidade boa. Pode ser que uma em si seja essa menorzinha, uma coisa boa que eu vivo, uma coisa boa que me acontece, que eu descubro, e a outra tem um potencial muito maior, é muito mais importante pra mim. E elas vêm rápido, né? Porque, querendo ou não, 24 horas é bem rápido. Mas eu ainda não entendi esse 8 de paus invertido. Por quê, gente? O 8 de paus, na posição correta dele, fala de novidades, coisas muito inesperadas que vêm do alto, por isso que eles estão todos descendo diretamente do céu, pegam a gente de surpresa, põem a vida em um movimento, né? Até em um certo frenesi. Não é aquilo que é movimentado, mas com angústia, rancor, culpa, ou uma certa temerosidade, não é? Com vitalidade, muito ânimo. Só que invertido é como se ele estivesse voltando, né? De onde ele veio. Voltando pro céu. E veio o diabo aqui, ó. Ele tá bem aparecidinho, né? Nessas últimas leituras que a gente tem feito. Por aqui no canal. O ânimo e a energia retorna pro céu. Pelo menos nessa leitura tá me vindo forte esse significado, né? Do 8 de paus invertido. Se você quiser, a partir dessa realização, dessa comemoração, ter mais energia ainda, mais e mais e mais, lembre-se que na nossa jornada, a fé precisa ser uma das coisas, se não a coisa mais importante. Então, ao chegar o fim do dia, ou na metade do dia, ou no momento que você quiser, agradecer, né, meu anjo? Agradecer ao mundo espiritual, agradecer à espiritualidade, de coisas boas estarem te acontecendo, sabe? Pede mais um. Que mais? Ah, é isso. O diabo invertido. Eu devolvi ele, embaralhei, ele voltou. E caiu em cima do 8 de paus invertido. Sabe o que é aqui também? Aquilo que a gente falou, se eu não me engano, na última leitura, né? Na penúltima, eu não lembro, gente. Faço muitas leituras. Mas isso do vender a alma pro diabo, ou de se deixar deslumbrar por aquilo de bom que me acontece e esquecer do que verdadeiramente importa, que é Deus ou a sua crença em qualquer outra divindade. O mundo espiritual merece, precisa ter boa parte da sua alegria também, sabe? Atribuída a eles. Porque vem deles, querendo ou não, sabe? As boas notícias que você vai receber nessas próximas horas é um movimento com muito amor do mundo espiritual para com você. Independente da sua fé, ou de você se ver como uma pessoa que tem muita fé ou que tem pouca fé, isso é independente. E aí, como eu falei, para se ter mais e mais e mais desses ânimos renovados, dessa alegria contagiante, volte a sua face para Deus, acima de tudo, sabe? Agradeça a Ele, ou a ela, a deusa, sabe?
O diabo é cheio de nos distrair. Olha aqui, um rei de paus. O diabo, ele gosta muito de distrair a gente. Nós precisamos ter uma resiliência maior quando estamos sendo muito dominados por essas coisas carnais. É muito bonito a liberdade do espírito, sabe? Porque com a nossa consciência, a gente consegue se perceber, se notar. Até quando nós estamos passando um pouco dos limites do entusiasmo. Quando eu tô tão alegre que eu posso acabar esquecendo do que me é uma prioridade, né? Ou do que deve ser uma prioridade para mim. Eu já falei isso nas leituras, eu vou repetir. Você pode discordar, você pode concordar, mas eu, Caio, eu não acredito que a gente tenha outra coisa além da fé. Não temos nada, nem o nosso corpo nos pertence, ele vai passar. E o que eu expliquei em uma leitura muito especial que eu fiz, né? Que você vai dar uma procuradinha, você vai ver que o título é Tempo de Buscar ao Senhor. Eu falei que a fé, ela não tem fim porque ela já começa a partir do infinito, né? De um acreditar no que está para além das coisas que possuem um prazo de duração. Então, só temos a nossa fé. E o que a gente faz com ela deve ser uma das coisas mais importantes. E, repito, se não a coisa mais importante da nossa vida. As conquistas vão vir e vão passar, os problemas vão vir e vão passar, e a fé permanece cada vez mais forte. Nápoles, 20 de abril de 1945. Elisa, querida mesmo, eu estava no fim do almoço, esperando pelo café, assoando o nariz vermelho de um ligeiro resfriado, quando tocaram a campainha e um rapaz do Banco do Brasil veio entregar cartas vindas por intermédio do capitão Sena Campos. Chega, fiquei boba. As coisas boas vêm quando menos se esperam. Sua carta e a de Tânia. Não quis mais café. Mauri é que botou açúcar na minha xícara e eu bebi frio. Que importa café frio se tem cartas quentes? Perdoe o que se pode chamar de trocadilho. Você botou o poema do Miranda Neto na frente de sua carta. Você não precisa dizer a ele, mas eu virei o poema e tudo. E li antes a sua carta. Carta curta, mas carta sua. Já há dias recebi carta de Tânia e você não escreveu por falta de inspiração. Que menina impossível. Mas eu bem compreendo e sei que às vezes não se tem o que escrever mesmo quando se tem o que falar. Peço-lhe mesmo que, não tendo inspiração para escrever, mande-me então apenas um bilhete dizendo como vai, mas não abuse de minha permissão, Leinha. Elisa, querida menina, cuide-se, dê-se alegrias, seja feliz. Aí vai um cartão para Miranda Neto. O Congresso dos Escritores, pelo que vi, terminou em parada de modas. Enfim, como diria uma legítima vice-consuleza metida literata com um suspiro, o que é a vida senão uma parada de modas? Depois desta, retiro-me, pois a chave de ouro foi dada. Seja feliz, querida. Meu abraço enorme de sua sempre, Clarice.